Estava ouvindo aqui o Axel Kaiser, é um chileno. Ele escreveu um livro chamado, é um best-seller liberal no Chile, A Tirania da Igualdade. E eu vou botar o link aqui embaixo desse vídeo. E ele estava discutindo que ele começou a fazer debates no Chile com socialistas, marxistas, e que as pessoas poderiam ser convencidas a partir do momento que... Aí ele fez uma discussão, aí ele fez essa palestra dele, ele está falando que os liberais clássicos, de certa forma, têm uma resposta melhor ao que vai se chamar igualitarismo, né? Melhoraria mais, promoveria mais igualdade do que um regime socialista, que na verdade é fato. E aí ele falou que isso então poderia ser uma ferramenta num debate sobre igualitarismo, sobre igualdade, para você poder debater com pessoas que abraçaram o marxismo, ou socialistas, ou petistas, bolivarianos, etc. Mas tem uma discussão que eu acho que, e a gente está tendo esse curso de doutorado no Brasil, sobre os efeitos de pensamentos, o dogmatismo do pensamento. É sobre isso que eu vou falar. E aí eu acho que talvez a Ayn Rand possa ajudar mais nisso aí. Porque quando ele está discutindo aquilo, ele está partindo do princípio que as pessoas se baseiam num pensamento racional, e que se elas racionalmente chegarem à conclusão de que elas estavam equivocadas, e se Marx estava equivocado, então as pessoas poderiam migrar para um outro movimento. Eu não estou dizendo que não possa acontecer em 100 pessoas, uma pessoa num determinado contexto. Mas eu acho que depois desses anos todos aí, eu acho que desde a eleição de 2014, quando a coisa realmente se dividiu, e principalmente depois no processo de impeachment, em que a gente teve, e principalmente, eu acho que ficou muito evidente o dogmatismo dos nossos amigos bolivarianos, com o processo todo de corrupção no Brasil, e todo o fracasso que foi os governos Lula e Dilma, a incapacidade deles poderem observar aquilo tudo e tirar alguma conclusão, digamos, mais objetiva sobre aquilo, e fazer alguma reflexão. Muita gente que apoiou o PT se afastou, e essas, vão dizer, são as pessoas, digamos, mais saudáveis. Eu não estou nem dizendo as pessoas que sempre foram contra, que aí é uma outra discussão, que pode ter um dogmatismo do outro lado. Eu estou falando das pessoas que apoiaram e que se afastaram. Então vamos analisar essa questão. Por que determinadas pessoas apoiaram e se afastaram? E por que determinadas pessoas apoiaram e não se afastaram? Né? Então eu acho que existe o cérebro, e eu estou fazendo isso aí como uma coisa completamente fora de análise neurocientífica, ou fazendo qualquer coisa assim mais científica. Não vou dizer as coisas certas, mas vou dizer uma coisa, vou trabalhar isso de uma maneira mais filosófica, né? Então a gente pode dizer que o cérebro
tem duas áreas do ponto de vista do dia a dia, né? A gente tem um piloto automático e a gente tem uma área que seria uma espécie assim de uma espécie de uma sala em que você pode rever o seu piloto automático, uma espécie de manutenção do piloto automático. Então o piloto automático fica numa sala e você tem uma outra sala, que é uma sala que você tem de manutenção do piloto automático. Então quando você eu não estou falando isso por experiência só política, eu estou falando isso por experiência profissional também, porque isso também acontece, esse dogmatismo e essa dificuldade de mudança acontece muito nas organizações. Isso tem muito a ver com esse fim de era que a gente está passando, com o modelo educacional, etc, etc. Mas tudo bem, vamos trabalhar nessas duas áreas. Então, o ser humano, por uma questão de sobrevivência, economia de energia, por tendência e tudo, ele vai desenvolver um piloto automático. Então isso é uma necessidade humana, faz parte da espécie, né? Faz parte da espécie, como eu acho que faz parte de todas as espécies, criam uma determinada rotina para economizar energia. Então, assim, eu estou caminhando aqui na lagoa, eu decidi que caminhar faz bem para mim, então eu não vou acordar de manhã antes de vou caminhar, não vou caminhar, será que caminhar é melhor? Não, já estou com o tênis aqui, acordei, já botei o tênis e já saí, piloto automático, né? Aí eu descobri que o meu tênis, por exemplo, meu outro tênis, né, tava um lixo, mas meu piloto automático, eu estou aqui, um belo dia começou a doer meu pé, eu olhei, cara, tá um lixo o tênis. Então, piloto automático, beleza. Então, você tem um piloto automático e você tem a sala de revisão do piloto automático de manutenção. A capacidade que você tem de fazer essa revisão. Então, você, num determinado momento, eu olhei para o meu pé e falei, caramba, eu olhei para o tênis e falei, tem que trocar esse tênis urgente. E fui lá, troquei, etc, tal, papai. Então, aí são esses dois movimentos, o piloto automático e a sala de revisão do piloto automático. E aí, obviamente, que você não tem um piloto automático só para determinada coisa. Você tem um piloto automático para várias coisas da tua vida. Então você pode ser, né, um exemplo que eu já falei aqui no canal, time de futebol, por exemplo, ele entra dentro de um piloto automático específico, esse entra no piloto automático do piloto automático. E aí aquilo acaba definindo a sua identidade. O piloto automático do piloto automático do piloto automático é a tua identidade. É aquilo que você vai levar para o teu caixão. É a bandeira do caixão, né? É aquilo que você... Então, se eu chegar ali na rua, todo mundo sabe que eu sou botafoguense. Acabou. Então isso faz parte da minha identidade. O meu nome faz parte da minha identidade, né? Então, essas pessoas que hoje querem trocar de sexo, elas chegaram a esse piloto automático, digamos, num determinado momento e disseram, cara, isso não me identifico com isso. Então conseguiram, por necessidade pessoal, individual, levar a questão mesmo do sexo para essa sala e dizer, não, eu quero fazer uma outra opção. Tudo bem. Então nós estamos falando aí de piloto automático e estamos falando de níveis de piloto automático, de vários níveis que o piloto automático tem. E o piloto automático, ele tem várias áreas, ele não tem uma área só. Então, por exemplo, nessa questão de gênero, é um tipo de identidade que você tem que está ligado a essa questão do piloto automático, né? A outra questão do futebol. E a outra que tem é a questão política.
E essas áreas, essas identidades e tal, elas vão ser identificadas na sociedade, você vai estabelecer relações na sociedade e você vai ter espaço ou não, né, de salas de como se diz, de revisão do piloto automático. Então eu, por exemplo, eu não tenho uma sala de revisão de piloto automático do Botafogo. Eu não tenho uma sala de revisão do meu gênero. Eu nunca senti necessidade, nunca revi. Alguém pode chegar e dizer, você é uma pessoa que nunca pensou profundamente se você queria ser homem ou não. Não tive essa questão, né? Então são questões aí que são áreas, são salas que estão aí, que você tem possibilidade de revisar em vários aspectos. Então tudo bem. Então vamos dizer que nessas duas áreas você sempre teria, teoricamente, uma pessoa um pouco mais saudável, ela teria que, nessa área do piloto automático, ela tem que separar aquilo que é uma coisa nociva do que não é nocivo para ela e para a sociedade. Então, por exemplo, se a pessoa diz assim, não, eu sou uma pessoa que bebe, essa é uma discussão interessante lá no AA, né, nesses grupos. Então você diz assim, eu sou uma pessoa que bebe. Então, aí você vai falar, peraí, isso faz parte da tua identidade ou faz parte de algo que você pode questionar, né? Você ser uma pessoa que bebe é uma coisa que é uma coisa que pode ser questionada, tá te fazendo bem. Então um dos primeiros passos que o cara tem que fazer é criar uma sala. Eu acho que os grupos de mútua ajuda fazem isso, né? Eles criam uma sala para o cara poder olhar a bebedeira dele e dizer, não, isso não é a minha identidade, isso não é uma coisa que me faz bem, então eu tenho que questionar isso para eu poder parar de beber e eu poder ter uma outra vida, uma outra identidade. Então ele vai perceber que beber não faz parte da identidade dele e que ele pode ter ferramentas, que é não frequentar determinados lugares, pessoas, né, frequentar um determinado grupo de pessoas que não estão bebendo, para poder não beber mais e a partir daí criar uma nova identidade. Então a gente está falando de identidade, nós estamos falando de piloto automático e nós estamos falando de revisão do piloto automático. Então se a gente for trabalhar na política, a gente pode dizer que na política a gente tem o piloto automático na política também, né? Só que o piloto automático na política, ele é mais ou menos parecido com a questão do AA, né? Porque o fato de eu dizer, por exemplo, que eu sou Botafogo, do ponto de vista pessoal e coletivo, não é nocivo para a sociedade. Porque eu, ao ser Botafogo, é uma coisa, digamos, não nociva, é a mesma coisa o cara dizer que é da Portela, da Mangueira, né? Se o cara não levar aquilo ali para um determinado setor, como essas torcidas organizadas levam, a coisa fica, digamos assim, sem grandes consequências, né? As pessoas, o cara assiste o jogo no domingo, no dia seguinte ele está normal falando com todo mundo, não vai deixar de falar com uma pessoa que é Flamengo, Vasco, Fluminense, pode dar uma brincada e tal, e aí isso passa até ser, de certa forma, um fator de conexão social. Então, se a gente analisar isso, e aí voltando ao nosso Axel Kaiser, o que acontece quando ele fala, se ele levar uma ferramenta, se ele levar um discurso racional, ele vai conseguir convencer determinadas pessoas? Eu acho que ele, de certa forma, está iludido
e está criando aí uma expectativa que não existe. Então o que acontece? O que eu aprendi nesse doutorado sobre dogmatismo dos amigos e de pessoas, já com a minha experiência de pessoa que leva inovação para organizações. As pessoas criaram um piloto automático que elas são marxistas, socialistas ou até social-democrata, elas colocaram isso na cabeça delas, né? E colocaram de certa forma, digamos que as salas estão ali separadas e a gente tem a sala, digamos, gradual, que é as minhas opções conjunturais em relação a determinadas coisas, as minhas opções um pouco mais profundas e a minha identidade intocável, né? Então quando o cara, por exemplo, o cara diz que é evangélico, isso aí está mais ou menos situado entre a identidade, né? Está naquele campo ali muito próximo da identidade. Então ele diz assim: eu sou evangélico e aquilo define a minha identidade. Não é uma opção assim: não, eu estou sendo evangélico agora, que eu estou experimentando aqui, quero conversar com as pessoas e tal, para ver se isso se encaixa comigo. Olha só a diferença. Não, eu sou evangélico. Então ele passa a incorporar aquilo na vida dele. Então aquilo passa a ser da identidade dele. Beleza. E aí isso vai gerar uma atitude social dele. Porque se ele vai ao Maracanã e ele vai na torcida do Botafogo, aquilo define o lugar que ele vai ao campo, define as pessoas com que ele se relaciona e define a capacidade que ele tem, o espaço interno que ele tem, de acessar aquele lugar que a gente está chamando de identidade. Então, o que acontece? A política, ela é basicamente uma metodologia de atuação individual e coletiva para a gente poder viver melhor. Então, de maneira geral, eu acho que todos os projetos políticos, desde o nazismo ao comunismo, ao liberalismo, ao islamismo, ao cristianismo, o budismo, o confucionismo, todos eles têm como promessa levar a gente para uma sociedade melhor, né? Ou todo mundo, ou um grupo de pessoas, porque o Hitler também não conseguiu convencer pessoas de que ele ia levar as pessoas para uma sociedade pior. Ele falou: olha, os caras que são brancos, aqui os arianos, vão ter uma sociedade bem melhor. E as pessoas falaram: opa, tô dentro. Então esse que foi o ponto de referência. Todo mundo quer sair de uma situação pior para melhor. Essa é uma característica humana. Todos os projetos, todas as religiões, todos os movimentos políticos têm uma promessa de sociedade melhor. Então todos esses conceitos, eles têm duas áreas. Uma área que é a filosofia, né? Quer dizer, as bases para aquilo ali, né, poder ser proposto. Bom dia. Bom dia. Então tem uma base para ser proposta, que é a filosofia do negócio, e depois a metodologia. Então, assim, vamos pegar o nazismo. Olha, filosofia: os brancos são superiores. Essa é a filosofia. Metodologia: vamos implantar um governo dos brancos, arianos superiores, porque a gente tem que comandar, porque se deixar comandar pelos outros, negros, judeus, homossexuais, a gente vai se dar mal. Vambora? Aí nego, vambora. Aí naquele contexto e tal, né, o cara que abraçou aquilo, de alguma forma, ele vai naquela linha de raciocínio. Aí quando o cara diz que ele é nazista,
né, que ele abraçou o nazismo, ele é uma pessoa que colocou aquilo ali no piloto automático dele, sem refletir, e em algum momento na identidade dele. Ele cravou lá uma suástica dentro do, ou fora, no corpo, ou, o que às vezes é pior, uma tatuagem interna, e aquilo ali passou a ser a identidade dele. Ele vai ser enterrado, dificilmente ele vai conseguir. Eu acho que existe determinado tipo de, sei lá, spas que poderiam ser criados para tirar o cara de uma determinada situação como essa, mas aí o cara teria que querer. E aí ele vai querer? Provavelmente não. Então o cara tá ali, o cara é aquilo. Aquilo faz parte da identidade dele e aquilo entra mais ou menos dentro da mesma profundidade, do mesmo profundidade de campo do que o time de futebol. Então aquilo ali passa a ser parte da identidade da pessoa. E aí ele passa a não ter mais acesso àquela área do que a gente está falando de radicalização do piloto automático, que é a identidade. A radicalização do piloto automático é o que a gente chama de identidade. É aquilo que a gente provavelmente, o que a gente acha que provavelmente a gente é. E aí o que acontece? Você está colocando nessa área uma metodologia, né? Porque você tem uma filosofia que tem uma hipótese, tem uma intenção que a pessoa sempre chama de boa, e aquilo ali gera uma metodologia. Essa metodologia, ela vira uma identidade. E aí o cara passa a ser dogmático. Por quê? Porque uma metodologia é um método para a gente viver melhor. No momento que aquele método para viver melhor começa a dar efeitos, consequências na sociedade, que são diferentes daquilo que se propõe, é o que aconteceu na trajetória do PT. Qual é o discurso? A gente precisa de honestidade na política. Então, basta eu abraçar o socialismo, que eu sou honesto. Eu sou honesto por natureza, porque eu abracei o socialismo. Aí o cara chega lá e ele começa a roubar para o partido, e aí você vai fazer uma discussão, digamos assim, ética coletiva, mas tudo bem. E depois você também vai entrar na ética individual. O cara roubou para ele, pessoalmente, né? As pessoas se locupletaram e deixaram que as pessoas se locupletassem. Beleza, aí então você tem aí uma quebra de coisas. Depois você diz, não, eu quero fazer a inclusão social, não sei do que, aí com as melhores das intenções, você começa a pegar o Estado, achar que o Estado pode tudo, etc. tal. Você cria uma crise econômica que você, na verdade, tem o efeito contrário, reverso. Você tem uma maior crise da história que o Brasil já teve. Então você vê que a metodologia, apesar de aparentemente você dizer que vai na favela operar de catarata, aquela operação de catarata, ao invés de melhorar a vida das pessoas, cegou muita gente. Então você não pode colocar aquela metodologia de catarata no teu piloto automático. Você não pode dizer que aquilo faz parte da sua identidade. E aí que vai o problema. Então o que acontece? Acontece que é mais ou menos isso que acontece com os adolescentes, né? Quando eles se vestem de determinado jeito, eles têm uma turma deles e tal. Então eles estão procurando uma identidade. Então eles estão procurando uma identidade coletiva. E aí o que acontece nesse processo? O cara, ele coloca a identidade dele numa profundidade em que você não tem mais acesso àquela profundidade. E aí ele transformou uma coisa, porque se você pegar a questão da filosofia geral, todas as correntes filosóficas, né? Minha sogra às vezes fala, poxa, mas você foi um cara tão petista, agora você está tão contra. Porque na verdade a minha filosofia, eu tive, né, felicidade de não colocar o petismo dentro de um determinado tipo de espaço do meu piloto automático,
Mas em termos de filosofia, eu continuo com a mesma ideia de melhorar a vida das pessoas. Eu continuo, e todo mundo que está com alguma proposta política, de alguma forma quer melhorar a vida das pessoas. Eu estou falando no geral, mesmo que seja no discurso, né? Digamos, não, vamos separar. Uma coisa é a filosofia, aquilo que está escrito no livro. Depois o que as pessoas fazem com o que está escrito no livro é outra coisa. Mas as coisas que são escritas no livro, que dão sustentação, né, para uma religião, para uma filosofia, etc., aquilo ali é um projeto para melhorar a vida das pessoas, é uma hipótese. O marxismo, o cristianismo, o islamismo, tudo ali é uma hipótese para melhorar a vida das pessoas, de um grupo ou de outros, de todos os grupos, né? Então, no momento que você diz assim, tá legal, então aquilo ali são os princípios que você vai, e daquela proposta geral, você vai necessariamente ter uma linha de raciocínio, uma coerência de ter metodologias. E essas metodologias vão ser implantadas. No caso do nazismo, você fez, bom, então a gente é uma raça superior, a gente tem que dominar o mundo, vamos fazer uma guerra aqui para tomar conta de tudo, e todo mundo que não é mais ou menos aqui, vamos passar o rodo. E aí então você criou esse modelo. Marxismo é a mesma coisa. Nós vamos aqui ter uma classe que é uma classe que está oprimida, e nós vamos então matar todos os outros, e a gente vai criar a sociedade da classe oprimida, e todo mundo vai ser igual um ao outro, e aí acaba tendo uma elite que toma conta e começa a matar todo mundo, e aí toma gosto, né? E aí geralmente um sociopata acaba ficando no poder, e aí ele passa o rodo em todo mundo que não olha para ele direito ou que dorme, como fez o cara da Coreia do Norte. O cara dormiu lá na palestra dele e mandou matar. Então, são discussões. Então, o que eu queria dizer para o Kaiser, se eu pudesse? Não é possível você chegar com um argumento racional, você dizer que você vai chegar com um argumento racional para uma pessoa, porque a pessoa já não tem espaço interno para fazer a revisão do que ela considera que é a sua própria identidade. Então ela já não está mais, ela já não consegue mais perceber a sequência lógica das coisas. Uma pessoa que se diz evangélica, você não vai racionalmente tirar a identidade evangélica dela, porque você vai dizer, olha, aqui a gente está vendo aqui, aí tem o pastor pede dinheiro, ou o seu pastor específico, porque são várias correntes, né? Pede dinheiro, mas não é por aí, não sei do que, babá. E aí ele vai conversar com o cara não tem espaço para essa conversa, porque ele não tem acesso. O processo foi, em algum momento, teve alguma racionalidade, mas ele entrou num espaço interno da pessoa que é completamente emocional. Então o cara não tem espaço, não tem acesso, e aquilo passou a fazer parte da identidade dela. E é isso que é o trágico desse processo. É o trágico quando o cara começa a beber, e é o trágico quando o cara se coloca dentro de uma determinada visão filosófica de melhoria de vida das pessoas, e ele incorpora aquilo como se fosse uma identidade, que ele não tem mais acesso. Então, ele, na universidade, como é o meu caso, eu fui para a universidade, vamos melhorar a vida das pessoas, vamos acabar com a pobreza, tal, vamos. Como é que faz isso? Aquele livrinho, A História da Riqueza do Homem. O problema aqui é o capitalismo, então vamos acabar com o capitalismo. Então, quando você vai abraçar esse tipo de coisa, o que você está abraçando? Vamos melhorar a vida das pessoas, vamos fazer uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, mais qualquer coisa. E a partir daí você vai construir um modelo. E aí você vai ter uma proposta, metodológica para fazer isso. Mas aí quando você coloca isso como a tua identidade, aquilo passa a ser uma coisa não mais reversível, e que é o que o pessoal chama tem um nome que o pessoal chama que é mal absoluto, tem um nome que daqui a pouco eu vou lembrar,
em que você entra no processo de achar que que é o que eu chamo de oculista na favela, fazendo operação de catarata que não funciona. E isso passa a ser, entra numa área da pessoa que é da identidade dela. Não há condição nenhuma racional de você reverter esse processo, porque aquilo passou a ser parte da identidade, e ao fazer parte da identidade, aquilo criou grupos de pessoas que pensam assim. Então a pessoa é como se ela fosse, olha, tem uma torcida e a minha torcida é aquela lá, ela não vai parar para pensar quando ela chega no Engenhão, se ela vai para a torcida do Vasco ou do Botafogo. Ela não vai entrar, abrir o jornal e dizer, hoje, como é que está o time do Vasco, como é que está o time do Botafogo? Esse ano eu vou torcer, vou ver aqui quais são os melhores times, para escolher o time que eu vou torcer esse ano pelo campeonato. Ou a cada rodada abrir o jornal e dizer, não, hoje eu vou torcer para o Corinthians, amanhã eu vou torcer para o Grêmio. Não é assim que funciona. Então aquilo faz parte da identidade dela e não é um discurso racional. Então o que eu percebi é que é perda de tempo total nesse embate político, você querer tirar de uma determinada pessoa essa visão. O problema que a gente tem é que essa metodologia, digamos, o cara que bebe, ele bebe sozinho, ele pode até bater com o carro dele e tal, tem um risco para a sociedade, mas ele bebe, o problema é dele. O problema desses projetos bolivarianos, que o projeto não é um projeto dele, é um projeto que é construído, né, para o coletivo. E as consequências, todos pagam a consequência, como a gente pagou agora os últimos 2 anos, de ter dificuldade de trabalhar, de sustentar a casa, de ter que pegar todo o dinheiro que você juntou ao longo dos anos todos e ter que queimar esse dinheiro para poder sobreviver. Então aquilo tem consequências. E a pessoa continua girando em torno daquilo porque aquilo faz parte da identidade dele. E aí ele vai arranjar uma desculpa qualquer, completamente ilógica, para justificar porque que ele continua indo ao jogo, mesmo o time dele indo para o rebaixamento. Ele não tem condição de não ir. Aquilo é um vício, aquilo é uma coisa que o integra com outras pessoas. E aí então Então assim, você não pode deixar que determinadas coisas que a gente chama de metodologia, e eu faço isso. Agora eu estou estudando o objetivismo. Então eu estou dizendo, eu estou na minha fase objetivista agora. Conforme eu vou lendo, eu vou vendo as coisas e tal, vou criticando, né? Então aquilo ali, obviamente que eu posso dizer hoje que me considero um liberal, mas um liberal que partiu de um determinado processo racional. Eu fiz as escolhas dentro de várias possibilidades, né? E obviamente que existem determinados pensamentos radicais dentro do liberalismo em determinadas situações que eu não necessariamente não preciso adotar, né? Eu acho que você pode flexibilizar algumas coisas, né, para você poder chegar a determinados lugares, mas com determinada visão. Bom dia! E aí as coisas são por aí. Então acho que a grande sacada é essa discussão dos níveis, né, de pilotagem automática e do acesso que você tem a esses níveis. Então o Axel Kaiser, quando ele diz que ele tem um discurso racional, que ele pode chegar a essas pessoas, eu acho que algumas pessoas, né, e talvez no Chile, ele tem um determinado espaço, não sei, porque a coisa lá não foi tão radical como a gente aqui, não foi tão grotesca, né? Mas aqui no Brasil, as pessoas que continuam sendo bolivarianas depois de tudo que a gente passou, né, e que não tem nenhuma justificativa para tudo que aconteceu, você vê claramente que a pessoa está no nível de doença psicológica
numa crise psicológica de não acesso a determinadas áreas, né? E que você não tem capacidade lógica de conversar com ninguém de fora do teu grupo que você colocou, e aquilo ali, para essas pessoas, eu não tenho nenhum tipo de expectativa que ela vai conseguir sair disso. Bom, é isso aí.